Queria cumprimentar a todos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, para meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar da vida de um homem, Um homem onde nós vamos aprender com a história dele alguns pontos que muitas vezes deixamos passar. E com isso deixamos também passar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, quem tem a Bíblia em casa, ou quem está com a Bíblia aí perto, e quiser estar acompanhando com a gente, nós vamos estar lendo hoje a palavra do Senhor no livro de 2 aos Reis, o capítulo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 78 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que os cure da lepra. Presta atenção, meus amados. A palavra do Senhor aqui vem a contar para a gente a história do homem pelo nome de Naamã, comandante ali do exército, E aí nós vamos ver, meus amados, que este homem, ele tinha uma doença. Essa história, acredito eu que muitos de nós conhecemos, E no nome do Senhor Jesus, que quem já conhece essa história, que Deus já falou, abre o seu coração, que Deus tem algo ainda para falar com você aqui neste dia. E como nós estamos falando aqui, este homem, essa história é conhecida. E este homem aqui, ele tinha um problema. Mas nós vamos ver aqui que logo como nós começamos a ler no capítulo 5, a palavra diz ali que este comandante do exército era muito respeitado. Era um homem ali, vamos dizer assim, que todos tinham um grande respeito por ele. Todos ali o respeitavam de todas as formas, por causa do que? Para as lutas que ele enfrentou e venceu, a maneira que ele conduziu ali as batalhas, a maneira ali que ele se impunha diante do seu exército. Então nós vamos ver ali que aquele homem era um homem conhecido e reconhecido, porque a palavra vai nos mostrar que ele era muito respeitado. A palavra diz, ele era muito, ele não era só, ele era muito, então todos o respeitavam. Então, este homem aqui, nós vamos ver ali dois pontos interessantes na vida dele, porque na sua vida profissional, no seu dia a dia, ali no seu trabalho, nós vamos ver aquele homem poderoso, aquele homem forte, aquele homem que todos tinham um grande respeito por ele. Mas nós vamos ver que este homem, quando ele tirava a sua farda, quando ele tirava a sua roupa, quando ele estava ali dentro da sua casa, essa situação ele mudava. Por quê? Porque nós vamos ver que a palavra nos mostra que aquele homem, ele tinha uma doença, e essa doença se chamava lepra. E quem tinha essa doença, meus amados, naquela época não poderia ter contato com outras pessoas, porque essa doença era contagiosa, ela poderia passar para as outras pessoas. Então este homem ali, ele vivia um dilema, até dentro da sua casa mesmo. Quem sabe ele nem dormia na mesma cama com a sua esposa, quem sabe mantinha ali, uma distância, Por quê? Porque aquela doença poderia passar para ela. Quem sabe ele não queria que ela pegasse, eu acredito que sim, E também ela não queria tomar, ou pegar aquela doença. E este homem guardava isso com eles. Por quê? Porque se este homem estava ali ainda trabalhando, é porque ele não havia contado isso para ninguém lá fora. Simplesmente aquela história estava ali dentro da sua casa.
Quando ele chegava ali na sua casa, trocava sua roupa, ele tomava um banho, o que ele via? O seu corpo manchado, não sei se ele já estava avançado ou não, se estava começando, não sei, mas ele estava com aquela doença, e aquela doença ali ia levar, quem sabe, à morte. E aquela doença, meus amados, para quem não sabe, quem tinha aquela doença, ela não podia viver mais ali naquela sociedade. Eles tinham uma cidade onde ali ficavam só os leprosos, eles tinham que viver afastados de todo mundo. Se alguém viesse pelo caminho, eles tinham que gritar leprosos, leprosos, para o quê? Para as pessoas desviar do caminho. Era uma doença ali constrangedora, era uma doença ali que ninguém queria, né, o contato com a pessoa que possuía, né, que tinha essa doença, e com isso eles viviam afastados, onde ali era levado alimentos para eles. Eles tinham que ficar ali para ver se eles eram curados ou não daquela enfermidade. E aí, meus amados, nós vamos ver que um dia este homem, né, comandando o exército da Síria, que era o exército que ele tomava conta, invadiu Israel. E Israel nós sabemos que é aquele povo escolhido por Deus, mas era um povo que nós sempre falamos aqui, sempre virava as costas para o Senhor. Eles sempre faziam algo que não agradava a Deus. E com isso Deus permitia que os inimigos vinham e venciam. Vinham e os atacavam, vinham e os prendiam, né? Vinham, roubavam os seus animais, os seus produtos. E agora não foi diferente. Esse rei mandou ali o seu exército ali para Israel, e ali a palavra vai nos mostrar ali que ele levou contigo, ele venceu, né, ali Israel, e consigo ele levou uma jovem para trabalhar de escrava na sua casa, servindo a sua esposa. Era o costume, nós podemos ver dentro da palavra do Senhor. Nós já falamos de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, aqueles jovens que também foram tomados e levados, né, escravos para o Egito, com uma terra que não era deles, e aqui não foi diferente. Essa mulher, essa criança, essa jovem, ela foi levada escrava para trabalhar ali junto, né, com a sua esposa, para servir a esposa de Naamã. E aqui, meus amados, nós vamos ver ali então que essa menina, ela vivia escravizada ali, cuidando ali, quem sabe ali das pessoas ali, né? Das pessoas não, né? Ele tomava conta da esposa, né? Ele servia a esposa, mas o seu marido, que era Naamã, era um homem ali que foi ali na sua cidade, foi ali, com certeza destruiu a sua casa, com certeza, quem sabe ali matou ali seus pais, matou ali seus tios, irmãos, conhecidos, e ela agora escravizada nessa casa. E nós vamos ver, meus amados, que essa menina, de maneira nenhuma, ela guardou ali ódio ou rancor dentro do seu coração. Por quê? Porque ela ficou sabendo da doença de Naamã. E qual que foi a atitude dela? Bem feito. Tomara que morra. Quem mandou ele mexer com o povo de Israel? Quem mandou ele mexer com a minha família? Tomara que morra para lá. Não, não foi essa a atitude dela. A palavra vai nos mostrar que ela virou e falou assim: se ele estivesse na minha terra, ali tem ali um profeta, lá no versículo 2, lá no finalzinho, assim, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Presta atenção, se ele tivesse ali, o profeta ali iria o abençoar e iria o livrar dessa enfermidade. Ela contando, ela dando testemunho, né, ali dentro de uma casa, né, que não tinha ali o costume de buscar ao Deus o Todo-Poderoso. Ele tinha os deuses deles, né, eles não honravam ao Senhor. E nós vamos ver aquela mulher ali, aquela jovem ali testemunhando, aquela jovem ali falando do amor de Deus. Deus, ele pode curar essa doença, Deus pode abençoar Naamã, Deus pode, né, abençoar, repreender essa enfermidade da vida dele. E nós vamos ver então que essa história então chega até os ouvidos de Naamã, quem sabe pela esposa, quem sabe pela criança, pela essa jovem, quem sabe por outra pessoa, mas não sei. Mas essa história, acredito eu, pela esposa, porque ela servia a esposa de Naamã, contou para ele. E Naamã ali, acredito eu, né, que ele deve ter pensado: mas que Deus que esse que essa menina está falando? Se esse Deus fosse tão poderoso, por que eu venci? Por que nosso exército venceu o exército deles? E com toda certeza aquela menina continuou insistindo: meu Deus é o Deus poderoso, meu Deus é o Criador dos céus e da terra, meu Deus é aquele que pode todas as coisas. E aquele homem então recebeu aquela mensagem, e a palavra diz que ele foi até o rei e falou assim: ó rei, tem uma menina que trabalha comigo lá, escrava, minha escrava, trabalha ali comigo na minha casa. E ela falou ali que ali existe um homem, né? Ali em Israel existe um homem ali, e esse homem ali, ele
tem intimidade grande com Deus e através da vida dele ele pode me abençoar e me livrar dessa doença. Contou ali a história para o rei. E a palavra vai dizer então que o rei mais que depressa escreveu uma carta e falou assim, vai lá até o rei. E a palavra vai nos mostrar então ali que nós acabamos de ler. Naamã ali levou consigo ouro, levou consigo prata, levou consigo roupas das melhores, né? A palavra diz ali 10 mudas de roupas finas, ou as roupas mais arrumadas que tinha naquela época, levou consigo. E a palavra diz então ali que ele foi e chegou até o rei, e virou para o rei e falou assim, ó rei, eu vim até aqui para que você possa me curar da minha lepra. Só que, meus amados, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui, essa menina, ela não falou que Naamã tinha que procurar o rei. Essa menina falou que ele tinha que procurar profeta. Profeta de Deus. Mas nós vamos ver o que? Este homem, né, interessado em ser liberto daquela enfermidade, mas procurando alguém que não poderia fazer nada por ele. E o que aconteceu? Quando o rei recebeu aquela carta, quando o rei ouviu aquilo de Naamã, ele se enfureceu. A palavra diz ele que ele rasgou as suas vestes. Falou assim, isso aí é desculpa, vocês estão querendo guerrear contra mim. Ficou enfesado, preste atenção, onde muitas das vezes acontece comigo, acontece com você, acontece com nossas vidas. Buscamos ajuda para aqueles que não podem fazer nada por nós e, pelo contrário, aquela situação que estamos passando, em vez de resolver, elas pioram mais ainda, porque aqui estava indo acontecer na vida de Naamã. Ele poderia agora ser até morto. Aquele rei ficou bravo. Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu posso fazer isso? É desculpa. Ficou enfesado ao ponto de até rasgar suas roupas. Mas aí essa história, mas aí essa conversa, e aí esse acontecimento chegou até o ouvido do homem de Deus. E a palavra vai nos mostrar então ali que aquele homem vai até ali, o homem de Deus, profeta de Deus. E a palavra diz então ali que Naamã chegou ali na casa dele, bateu ali na porta. E quem veio, né, atender a porta não foi Eliseu, o profeta de Deus, mas o seu ajudante. E aí a palavra vai nos mostrar então que Eliseu simplesmente mandou um recado para ele. Vai, lava-se 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Foi o recado que o Geazi, né, o ajudante, companheiro ali de Eliseu, aquele que ajudava Eliseu, mandou para Naamã. E nós vamos ver quando Naamã recebeu aquilo, a palavra nos mostrar que ele ficou enfesado. A palavra que ele ficou furioso, mas espera aí, eu sou um homem importante, comandante do exército, que destruiu o povo, destruiu os seus exércitos. Todo mundo me respeita. Eu tô comigo aqui ouro, eu trouxe aqui prata, trouxe roupas finas. Eu achando que você ia abrir a porta, me receber na sua casa, né? Me tratar com todo respeito, você me manda um recado e ficou enfesado, vou embora. Essa menina, ela estava contando a mentira, ela está fazendo hora com a minha cara, está fazendo eu passar vergonha aqui. E saiu dali enfesado. Mas aí, meus amados, nós vamos ver ali que aí um daqueles companheiros de Naamã falou assim, mas Naamã, ele só falou para você se banhar 7 vezes, unicamente entrar no mar, na água e se banhar ali 7 vezes. Só isso que ele te pediu, é difícil? E Naamã então para e fala assim, realmente. E aí nós vamos ver que o que? Naamã vai, e aí ele mergulha uma, levanta achando que está liberto daquela enfermidade, mas está do mesmo jeito. 2, levanta do mesmo jeito. Ah, essa menina, esse povo está fazendo hora com a minha cara. Lá na minha terra tem rios melhores que esse, mais limpo que esse. E eu perdendo meu tempo aqui nesse rio sujo, não. São 7 vezes, Naamã. Continua. Preste atenção, meus amados, onde muitas das vezes deixamos de receber as bênçãos do Senhor. Onde eu falei logo no início, alguns pontos que estamos deixando passar e com isso deixando passar também as bênçãos que Deus tem para mim e para a sua vida. E aí Naamã então vai. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, do mesmo jeito. Mas aí nós vamos ver que ele vai e se banha 7 vezes. E quando ele sai, a palavra diz ali que a sua pele estava como uma pele de bebê.
estava ali curado, estava ali liberto daquela enfermidade. Por quê? Porque ele aprendeu o que? A obedecer. Ele aprendeu o que? A ouvir. E aprendeu também que, querendo ou não, ir no lugar certo. E muitas vezes isso está acontecendo com as nossas vidas. Queremos ser abençoados, mas buscamos ajuda para aqueles que não podem fazer nada. Pelo contrário, piora a nossa situação. Aquele que pode me ajudar, aquele que pode te ajudar, aquele que pode nos abençoar é Deus. Ponto final, não tem outro. Ai, não existe outro. Quem está falando que tem outro está mentindo. É Deus, é o único que pode resolver o meu, o seu, os nossos problemas. É Deus. Outro ponto, ouvir. Muitas vezes não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes Deus tem mandado recado para mim, recado para você, mas a nossa intimidade com Deus está sendo tão pouca. A nossa comunhão com Deus está sendo tão mesquinha que Deus fala e nós não conseguimos ouvir. Naamã que não queria ouvir o profeta. O quê? Ir? Não. Obedecer. O que ele falou assim? Mergulhe 7 vezes. Ele não queria. Mas quando ele fez tudo isso, meus amados, nós vamos ver ali que ele foi abençoado, que ele foi liberto daquela enfermidade. É isso que é isso que você, é isso que nós temos que fazer. Aprender a ir no lugar certo que é Deus. Aprender a ouvir a voz do Senhor. E aprender a obedecer a palavra de Deus. Eu quero ser abençoado, mas eu tenho obedecido a palavra do Senhor. Eu quero ser abençoado, mas eu tenho realmente buscado a Deus de todo o meu coração. Eu quero ser abençoado, mas realmente eu tenho ouvido a voz do Senhor. O que Deus tem falado contigo? O que Deus tem falado com você, meus amados? Preste atenção. Deus, Ele nos ama. Ele morreu na cruz ali por quê? Porque Ele não ama, não. Porque Ele ama. Ele entregou o seu Filho. Presta atenção. Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. É porque Ele não te ama, não. É porque Ele te ama. Porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vida próspera aqui. Ele quer te dar uma vida eterna ali na Canaã celestial. Mas para que isso aconteça na minha vida, para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a buscar. Nós temos que aprender a obedecer. E você tem aprendido a ouvir a voz do Senhor? Você não tem nem buscado. Você tem aprendido a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? Você não tem nem lido a palavra do Senhor. Ah, eu vou na igreja. Não vou. Ah, eu faço isso, mas faz aquilo. Meus amados, nós temos que entregar para o Senhor. Só Deus pode me abençoar. Só Deus pode te abençoar. Mas para que essas bênçãos cheguem na nossa vida, assim como aconteceu com esse homem aqui, ó, presta atenção, recebeu uma notícia que tinha um Deus que tudo pode. É o que Deus quer que eu e que você façamos. O que Ele fala? Anuncie, prega a palavra do Senhor. Eu te pergunto, você tem pregado? Você tem anunciado a palavra do Senhor? Você tem falado que Deus ama, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus é amor? Você tem pregado a palavra do Senhor? Essa jovem aqui, ela estava lá, ela poderia muito bem virar, deixa para lá. Não, ela anunciou, não, tem um Deus. Ela tem um profeta. E Ele pode te abençoar. Né? E aqui nós vamos ver este homem, né, indo para caminhos errados, onde muitas vezes está acontecendo comigo, está acontecendo com você. Não dando atenção à palavra do Senhor. Não colocando em prática a palavra do Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos aprender, meus amados, com essa história. É conhecida, Naamã, um homem que tinha lepra e foi liberto quando banhou ali 7 vezes. Mas não é só isso, meus amados. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Uma, anunciar a palavra do Senhor. Outra, buscar ir, né, para Ele, para os pés dele. É porque Ele que pode me abençoar, Ele que pode te abençoar. Outra, aprender a ouvir a Deus. Outra, aprender a colocar em prática, obedecer a palavra do Senhor. É isso que Deus quer na minha e na sua vida. E a partir do momento que nós começarmos a fazer isso, eu posso te dizer com toda certeza, você vai ser abençoado. Essa doença vai bater em retirada. Esse problema não vai mais existir. Mas se existir, meus amados, você pode ter certeza que Deus vai colocar você sobre ele,
caminhando sobre ele, te ajudando a resolver. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que você vai sair lá na frente vitorioso. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Porque Deus quer abençoar a vida de você. Então, no nome do Senhor Jesus, não dê atenção para o que as pessoas falam. Não dê atenção para as situações que estão em sua volta. Dê atenção unicamente para Deus. Para Deus. Os problemas estão e vão continuar existindo todos os dias. Lutas vão existir todos os dias. Enfermidades vão existir todos os dias. Vai ter uma aqui, olha ali. Nós vamos passar por isso, com um perrengue daqui, um perrengue dali. Vamos passar por lutas, vamos, problemas, vamos. Mas Deus, quando você tem Deus no seu coração, quando você vive unicamente para honrar, para glorificar, para colocar a palavra dele em prática, você pode ter certeza, meus amados, que Deus vai te ajudar a resolver. Deus vai te ajudar, Deus vai te guiar e tudo vai dar certo na sua vida. Por quê? Porque Deus vai estar junto com você. Este homem que ele não conhecia Deus, nós vamos ver ali que depois ele falou o quê? Não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Não. Ele conhecia deuses, que foram apresentados ou foram falados com ele, mas ele com certeza ele buscou a ajuda desses deuses e nada pôde fazer por ele. Quando ele buscou a ajuda do Deus o Todo-Poderoso, o seu Criador, meus amados, a vida dele foi liberta, ele foi abençoado, ele se livrou daquela enfermidade, porque é Deus que pode resolver o meu problema. É Deus que pode resolver o problema do mundo, que está vivendo hoje. Essa situação é só Deus. Mas nós temos que aprender, meus amados, a ouvir mais a Ele. Nós temos que aprender a obedecer mais a Ele. Nós temos que aprender a colocar mais a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Deus, Ele nos ama. Deus quer o melhor para a vida de cada um de nós. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, esse melhor só vai acontecer na minha vida o dia que realmente eu estiver, obedecendo a Ele. O dia que eu estiver aprendendo a ouvir a Ele. O dia que eu estiver aprendendo a colocar em prática a palavra dEle na minha vida. Que Deus assim possa te abençoar. Essa enfermidade ela vai passar, sabe por quê? Porque Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior que todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Profetiza vitória na sua vida. Eu profetizo vitória na sua vida. Deus pode e Deus quer te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aprender a ouvir a voz dEle. Vamos aprender a colocar a palavra dEle em prática no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim possa te abençoar e até a próxima oportunidade no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, quero, Pai, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, que o Senhor nos deu, de poder mais uma vez estar aqui meditando na Tua palavra. Nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso, uma noite abençoada, restaura as nossas forças, ó Pai, e no nome do Senhor Jesus continue falando conosco. Eu te peço, ó Pai, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um, Deus te abençoe poderosamente e até o próximo programa ou a próxima mensagem no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.